está na nossa sociedade atual, das pessoas que, de repente, você olha no Instagram delas, elas estão sorrindo, estão felizes, estão bem-sucedidas e, de repente, se suicidou-se. De Sim. repente, aquela pessoa abandonou tudo. Uhum. Eu, no meu trabalho, né, como terapeuta, eu vejo muito isso, assim, o desespero das pessoas. E muitas vezes elas têm consciência de que precisam, né, de realizar determinados movimentos, mas elas meio que ficam perdidas. Tipo assim, tá, mas é como se ela fosse fazer determinado movimento, ela vai ter que abrir mão de alguma outra coisa que está aprendendo ela ali naquela zona de conforto, né, que ela já está habituada. Então, o medo de encarar essa vida real que dá medo, né? A gente tem o receio, aquela questão da sobrevivência, né? Então você muitas vezes prefere algo digamos assim, que você já está habituado, já está acostumado, já é uma coisa corriqueira na tua vida, do que você entrar por um caminho que a gente sabe que é um caminho que não é tão fácil, né? Você lidar com essas suas sombras, de você entender que a vida não é sempre um mar de rosas, né? Vai ter momentos que você vai fraquejar, vai ficar triste, mas tá tudo certo, né? Eu acho que falta essa Sim. leveza também, né? Uhum. Eu me considero, assim, dentro da minha literatura, apesar de eu ter uma base bastante budista, eu também gosto de trazer, evocar bastante do pensamento ocidental, da filosofia ocidental. Por Uhum. exemplo, Osho dizia que você pode até sobreviver, mas sobreviver não é viver. E isso é impactante. Uhum. Aí eu pergunto para as pessoas, inclusive eu tenho o personagem que eu descrevi no livro, ele é um personagem altamente sucedido. Ele é muito rico, ele adquiriu tudo que ele poderia adquirir, só que ele sacrificou a parte mais importante da sua vida, que eram os relacionamentos. Uhum. Então ele chega no fim da vida, no topo da pirâmide da sociedade, e ao mesmo tempo ele está no fundo de uma caverna, no escuro, desolado. Ou seja, o topo não serviu para a satisfação. O topo não trouxe o autoconhecimento, o topo não fez dele uma pessoa feliz. Então, eu pergunto para as pessoas, o que é viver? Para o que vale a pena viver? A vida plena, ela é baseada em quê? Em adquirir status, adquirir dinheiro? Não. A vida plena é você encontrar prazer nas coisas que você tem. É você encontrar equilíbrio. É você valorizar as pessoas que estão no seu lado. Isso é viver. Viver é aproveitar cada momento e dar para ele o devido valor, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Uhum. E as pessoas estão sacrificando as coisas, estão sacrificando pessoas, estão sacrificando relacionamentos em prol de um status ou de uma meta que é impossível chegar. É a Dentro questão do. do, Sim, desculpa, pode continuar. dentro do livro, assim, existe eu costuro vários temas, mas de forma muito subliminar. São temas que às vezes são tratados em livros de autoajuda, mas eles às vezes estão um pouco desconectados da nossa realidade. Então, eu tentei trazer dentro do livro conflitos existenciais, costurando com essa questão do autoconhecimento, que eu considero que o autoconhecimento ele tem 4 tripés. Um tripé é 3, né? Mas são 4 bases, digamos. A primeira base significa o autodescobrimento. A segunda, o autoconhecimento. A terceira, a razão da vida. E a terceira, a quarta e a última, propósito de uma vida. A gente poderia até discutir sobre isso em Claro. detalhes, mas assim, é um assunto muito rico e vasto. Uhum. E dentro do livro eu tento trazer essas questões, eu tento fazer com que o leitor reflita sobre a sua vida, sobre esses aspectos. Eu vou deixar você falar um pouquinho, porque às vezes eu me empolgo. Não, tranquilo, tranquilo, tá, fica à vontade. É,
é sempre gratificante a gente ouvir coisas que acrescentam, né? Que eu gosto muito. Foi uma das coisas que eu tive que trabalhar em mim, foi o aprender a ouvir. Eu era muito de falar muito. Tu estava falando aí essa questão da pessoa que passa uma vida, né, em busca de coisas materiais e tudo mais. Inclusive, tem até um amigo que está aqui assistindo a live com a gente, que ele tem um canal maravilhoso e ele tem um trabalho que ele faz também com filmes. Ele pega os filmes e traz, né, toda uma... Ele investiga o filme, digamos assim, ele analisa o filme. E tem muita coisa legal sobre todos esses assuntos aí, né, de autoconhecimento, de crescimento espiritual e tudo. Mas, assim, o que eu observo é que as pessoas, elas estão... Quando eu digo as pessoas, gente, eu tô me incluindo também, tá? Não é que toda vida eu tô perfeitinha, não sou só aquela coisinha fofa que não erra nunca, não. De vez em quando eu piso na bola mesmo, legal. Mas, assim, o que eu quero dizer é, não dá para você pautar a sua existência em algo que é perecível, em algo que vai, a qualquer momento pode acabar. Então, assim, tenta pautar a tua vida no que vale realmente. Como você colocou bem, a questão das emoções, dos relacionamentos, pessoas que estão do nosso lado. Eu, por exemplo, tem alguém perguntando aqui como é que faz para comprar o teu livro. Tá na Amazon, não é isso? Sim, sim, tem na Amazon. Uhum. E se colocar no Google ali, Lucas Pereira, escritor, já vai puxar ali. O Google ajuda todo mundo. Ou começa a segui-lo no Instagram e lá tem o link. E aí você pode adquirir. Então, o que é que acontece? Eu, quando trabalhei, porque eu morei fora, né? Eu morei um tempo na Itália e um tempo na Alemanha. Sempre trabalhando como cuidadora. E eu observava, eu fiz todo um trabalho em cima disso. Sexta tem live. Alguém está falando aqui. Sim, amanhã vai ter uma live. Eu estou lendo aqui os comentários. Vai ter uma live minha com um convidado mais do que especial. Então, alguém colocou aqui que foi o melhor livro que leu esse ano, o teu livro. Que bom. Pois é isso aí. Então, assim, o que eu percebia dos meus pacientes eram que, na grande maioria, o arrependimento, no momento final, o arrependimento era: eu deveria ter aproveitado melhor a minha vida. Mas sempre trabalhando, né, naquela ânsia de ter, porque a gente baseia muito o que nós vivemos numa sociedade que eu sou o que eu tenho. É loucura isso, sabe? Tipo assim, você tá... Eu vejo muito isso aqui nessas lives. A mulherada tem que estar toda empiriquitada, cabelo ajeitado, não sei o que, maquiagem, e tem que estar tudo impecável para mostrar uma aparência, né? A questão da aparência, não sei o que. Aí vocês homens chegam, põem uma camisetinha, senta de bermuda, estão nem aí, sabe? Então, assim, tá na hora da gente mudar esses padrões um pouquinho, né? Olhar com um outro olhar tudo isso. E aí, eu estava vendo na tua página no Instagram, e você escreveu algo que me chamou muita atenção e eu já peguei para colocar, para deixar para mim, para eu ficar lendo, que é o seguinte: para escrever sobre transformação interior, tive que morrer e renascer inúmeras vezes em apenas uma vida. Essa é a parte essa é a parte que eu falo sobre a primeira das 4 transformações que o ser humano precisa, ou que é fundamental para que ele atinja a sua plenitude, que é o autodescobrimento. Autodescobrimento em filosofia é o parto, ou seja, é você se destruir, você se enterrar e renascer de novo. E isso é muito difícil. Doloroso, né? E dói também. A nossa vida, no decorrer da nossa existência, a gente tem um hábito, e isso é um truque, é como uma ilusão da nossa mente. A gente tem a mania de estar sempre acumulando as experiências e acreditando que essas experiências, elas são parte de nós.
Uhum. Nós estamos sempre invocando o passado e considerando que todo o sofrimento e todas as decepções e todas as desilusões, elas são parte da nossa existência intrínseca. Mas a nossa existência intrínseca, ela é pura e verdadeira, ela não é essas experiências. Eu percebo que, às vezes, as pessoas, elas carregam dentro de si, eu falo de experiência própria, eu carreguei por muito tempo dentro de mim Uhum. experiências negativas, e isso sempre me bloqueava, isso Uhum. sempre me causava medo, me A causava receio. identificação total, né? Com tudo isso. Identificar-se com o sofrimento é pior do que sofrer. É pior do que o sofrimento que você sofreu no passado. Identificar com ele. Tem um mestre tibetano que é de meditação que ele fala que no passado as pessoas, quando te feriram, elas cravaram um espinho no seu coração. Mas se eu não me livrar mentalmente desse espinho, é como se todo dia eu cutucasse, eu nunca vou curar se eu não esquecer ou se eu não tirar esse espinho do meu coração. E muitas vezes é a nossa própria mente que fica cutucando isso. E essa parte do autodescobrimento é algo que eu falo também no livro de forma sutil ali, é o primeiro passo que a pessoa precisa dar, ou que foi marcante na minha vida, para começar esse processo de transformação interior. É estranho que nas próprias filosofias herméticas, existe uma Uhum. máxima que diz: quando o aprendiz está pronto, o mestre O aparece. mestre aparece. Uhum. E muitas pessoas, às vezes, não entendem essa máxima, porque para entender a pessoa tem que viver ela. Ela não é um conhecimento, não é um Uhum. conhecimento simbólico, ela não é um conhecimento abstrato, ela é um conhecimento de emoções. O mestre, ele só vai aparecer quando você estiver pronto. O problema é que as pessoas estão procurando mestres fora. As Sim. pessoas querem achar algum mestre para transformar elas. O sentido é ao contrário. Você tem que se autodescobrir, você tem que trabalhar você internamente. E quando você estiver pronto internamente, o mestre aparece. O mestre aparece porque a sua visão, a sua energia já está pronta para ver o mestre que sempre Uhum. esteve na sua frente. Sim. E aí começa a parte do autoconhecimento. Autoconhecimento, que é a parte onde você começa a trabalhar e começa a ver dentro de você as suas potencialidades. Antes, eu via o meu sofrimento, eu via as minhas feridas, eu via os meus medos. Agora eu consigo ver as minhas virtudes, porque eu olhei para dentro, eu não olhei para as minhas experiências. Eu olhei para a minha potência divina, que todos nós temos. Eu, você e quem está nos assistindo. Todos nós temos essa potência divina. Infelizmente, a gente esquece, muitas Uhum. vezes esquece e fica preso a essas energias, essas experiências. Essas ilusões, né? Todas. Uhum. Sabe, tu estava colocando aí essa questão do mestre aparecer, e a gente tem uma tendência a achar que o mestre vai ser aquele mestre, aquele guru, né? Ser iluminado que, que vai que vai chegar fazendo carinho, oh, como você é querido, como eu te amo, como você é um serzinho fofo, que vem cá para eu lhe fazer um carinho. Muitas vezes, muitas vezes os mestres são aqueles que cutucam as nossas feridas, são aqueles que estão ali, que fazem com que a nossa ferida, sabe, vai lá e machuca mesmo, põe o dedinho na nossa ferida. Esses são mestres também. São nossos mestres, por quê? Porque ele nos mostra algo, ele não tira o nosso poder, isso é que é interessante. Ele vai lá e cutuca. É tipo assim, ó, te vira. Agora você se vira para se organizar. Então, esses mestres, eles também vêm em formas de pessoas difíceis que convivemos. Por isso, a questão de você olhar para essa coisa da relação, seja mãe, filho, pai, mãe, seja que relação amorosa ou não, entre amigos ou não, é você valorizar isso, porque é isso que vai te dar essa
digamos assim, esse impulso para o teu crescimento, né? Para esse encontro com o teu verdadeiro mestre, que é aquela vozinha que está ali caladinha, que quando a gente começa a meditar, em alguns momentos ela até aparece, né? Você pode até pensar que está ficando esquizofrênico agora, mas não é, gente. Essa vozinha nos ajuda. Existem dois pontos bastante interessantes que eu gostaria de acrescentar nessa tua observação, que é muito oportuna. Eu sempre tenho essa impressão que o mestre, eu faço uma analogia como um ferreiro quando está fazendo uma espada. O aprendiz, ele é como uma espada. Uma espada, ela nunca vai ficar... Tem uma coisa que disseram aqui que eu tenho que dizer. Disseram aqui que nos amam. Gratidão e amo você também. Que bom. Eu faço orações constantes, expandindo amor e carinho para as pessoas, e às vezes elas se manifestam assim, quando a gente menos espera. Pois é. Então, prosseguindo aí, eu fiquei até emocionado. Mexeu, né? Uhum. Sim, sim. Prosseguindo ali, existe uma analogia que eu gosto muito, às vezes, o mestre, ele é como um ferreiro, e o aprendiz, ele é como uma espada. Quando a gente vê uma espada antes de ser pronta, ela é um pedaço de aço enferrujado. Uhum. Mas quando o ferreiro começa a trabalhar ela, ele começa a pôr no fogo, ele coloca na água, ele começa a bater, ele bota no fogo de novo. Então, o processo de autotransformação é um processo de sofrimento. O próprio Nietzsche disse, se você quiser crescer, você vai ter que aprender a sofrer. Buda também falava a mesma coisa, só que o Buda, ele ele falou algo que é muito interessante, que ele dizia assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Uhum. Ou seja, nós sofremos com a mente, muito mais com a mente, a gente sofre muito mais com as nossas percepções, com as nossas desilusões, a gente sofre muito mais com as nossas expectativas do que com a dor em si. A dor, às vezes, ela é irrisória. Às vezes a maioria das pessoas que cometem suicídio não cometem suicídio porque estão sentindo algum tipo de dor. Elas cometem suicídio porque já não aguentam mais viver, porque elas perdem o sentido da vida, porque viver já se tornou uma barra. E não existe dor, existe mais sofrimento por conta disso. E não é só o suicídio, é a depressão, são outras doenças psicossomáticas que muitas pessoas sofrem. Que tá cheio aí, né? Tá cheio, tá cheio. Uhum. Mas por quê? Porque a pessoa, às vezes, não lapidou o sentido da sua vida. Qual é o sentido da sua vida? É difícil, às vezes, se perguntar, porque eu percebo que muitas pessoas só vivem no happy hour. Só vive na sexta-feira ou no final de semana, quando tudo dá certo. Ou quando chegar num momento de... quando for uma pessoa que tiver alcançado tal coisa, sempre está lá na frente, né? A coisa nunca está no momento aqui, é sempre lá no futuro. Não, quando eu me iluminar, quando eu fizer isso, quando eu tiver aquilo, aí fica difícil. Ontem eu ainda fiz uma postagem, assim, uma terça-feira, eu falei, terça-feira, happy hour, caminhada na beira-mar. Então, assim, qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode sair para caminhar no parque, você pode sair para caminhar ao redor de casa. Eu cheguei em casa, eu fui na minha horta, colhi um chá, vários chás que eu gosto. Eu sentei para tomar aquele chá. Qual é a sabedoria que existe por trás disso? Aproveitar a vida. Será que eu preciso ser muito inteligente? Preciso ter muito dinheiro? Não. Absolutamente não. Não preciso de quase nada. Dizem que a felicidade é para as pessoas que têm sabedoria, só que sabedoria, ela provém não só da palavra saber, ela provém também da palavra sabor. Você saber saborear cada momento, cada instante. É você chegar em casa, sair para caminhar, desfrutar o dia, o sol com a pessoa que você ama, desfrutar da sua horta, tomar um chá.
ler um livro. É tão delicioso, né? Ai, eu amo, por exemplo, estar na grama, aguando as plantas lá na casa do meu filho, fica aguando o jardim, põe o pé e sinto cada grãozinho, cada pedrinha que machuca um pouquinho o pé, sabe? Então, assim, é isso que tu tá colocando, é ter esse olhar simples. Gente, a vida, a grande sacada é a simplicidade. Não tem essa coisa de... Alguém colocou aqui, o melhor momento é o presente, né, Lucas? Mas sabe que, Lucas, tu estava falando aí, seguinte, tem um cara que eu sou fanática, assim, eu sou apaixonada, arriado, quatro pneus por ele, se chama Eckhart Tolle. E assim, eu amo de paixão, eu trago para minha vida diariamente as lições desse cara. Super indico, gente, o livro O Poder do Agora. Para quem não leu ainda, eu tenho ele, eu já li 4 vezes. Já tô na quinta, já tô começando a quinta vez já. E ele fala muito, eu tô falando isso aqui para pegar o gancho do que tu colocou. Ele fala muito sobre o corpo sofredor. Que corpo sofredor é esse? Ele diz que cada um de nós temos esse corpo sofredor, que é aquele pedacinho nosso que gosta de assistir filme de terror, que gosta de assistir notícias desagradáveis que trazem sofrimento, que gosta de, sabe, que não é que se... Não é gostar a palavra, mas assim, que está habituado a esse tipo de coisas. Então, esse corpo sofredor, você pode fazer com que ele não fique tão presente, digamos assim. Começa a ter esse olhar que tu tem, por exemplo, de ir lá pegar o teu chá, de fazer o teu chá naquele momento, de passear com a tua esposa. Então, sabe, são essas coisas que você tem que nós temos que fazer para que esse corpo sofredor diminua o tamanho dele, ele vai diminuindo. Já chega, já tem tanta coisa aí, né, que a gente vê o tempo todo, tanto sofrimento. Os indianos, eles falam no véu da ilusão, que eles dizem que nós temos véus. Então, vai tirando esses véus. E isso é com a prática diária, não é no livro, não é estudando, assistindo vídeo, é na prática. O que você lê, o que você escuta, pratica, põe, se você se ressona, né, contigo, põe em prática isso. Essa é a verdadeira sabedoria, né? A própria filosofia, ela trata sobre esse assunto de uma forma bastante didática, porque ela fala que as pessoas, elas tendem a sistematizar, ou seja, elas criam para elas mesmas obstáculos, ou seja, elas complicam a própria vida, ou seja, algumas pessoas dizem para si mesmas, eu gostaria de caminhar hoje, mas teria que ser numa praia de Ipanema, eu gostaria... Não, eu gostaria de fazer uma viagem, mas teria que ser para o exterior, eu gostaria... então, a pessoa começa a colocar para si mesmo alguns obstáculos, só que são obstáculos que às vezes aquela pessoa nunca, ou metas que ela nunca vai atingir. Eu acho interessante que a pessoa tenha ambição, que ela tenha metas audaciosas. Só que é o seguinte, a meta, ela não é o objetivo do agora. O agora é ser feliz, é aproveitar o presente. E durante esse presente, enquanto eu vivo, enquanto eu respiro, eu vou arrumando ou vou pensando no futuro. Mas o meu pensar no futuro, ele não é o resultado. Ele não é o meu fim. O meu fim é agora. O que eu estou vivendo agora. Então, assim, eu conheço, infelizmente, eu conheço algumas pessoas que dizem esse tipo de coisa toda a vida, assim, quando eu me aposentar eu vou ser feliz. Uma vez na minha empresa aconteceu um fato que a gente estava numa reunião e eu achei muito engraçado. Foi um colega que se aposentou com 55 anos, se não me engano, aí ele deixou uma carta para os colegas e ele disse, agora eu vou viver. Com 55 anos. Aí eu fiquei com pena dele. Como uma pessoa passou 55 anos da vida
achando que não estava vivendo. É triste isso, né? Eu tô rindo assim, mas é triste. Assim, ao mesmo tempo que a gente acha engraçado, tem muitas pessoas vivendo isso, vivendo essa triste realidade que é sendo atropelado pelas horas, pelos dias, começa segunda-feira e quando vê já é sábado. Comum às vezes ver as pessoas dizendo, poxa, o mês passou que eu nem percebi. A única coisa que percebe que muda é que os boletos estão vindo cada vez maiores. Fazer o quê? Segundo a física quântica, onde colocamos o nosso foco, a coisa aumenta, né? Então, automaticamente, se você foca o boleto vai... Então, mas assim, ó, em relação a isso, a essa questão assim da pessoa, eu lembro que quando eu era adolescente, eu dizia o seguinte, eu sempre tive um relacionamento legal com essa questão da morte, sabe? Nunca foi assim um bicho de sete cabeças, não. Porque também eu sempre ouvi sobre isso. A questão do parapsiquismo também, né, que foi desenvolvido desde muito criança ainda. Então, tudo isso me ajudou um pouco e outras vidas também. É coisa que eu já venho trabalhando em outras vidas. Eu creio nisso. Se tem alguém aqui que não acredita, ok. Mas, assim, é a minha opinião, tá? Então, e eu sei que em outras vidas eu já venho trabalhando isso. Então, para mim, essa coisa da morte, por isso, quando eu morava na Itália, por exemplo, foram 10 anos trabalhando, cuidando de pessoas em estado terminal. Na sua grande maioria, eram em estado terminal. Então, assim, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu cheguei, às vezes quando eu estava na minha adolescência, eu parava assim e dizia, cara, se eu morrer agora? Essa pergunta é maravilhosa, gente, para vocês fazerem, para trazer vocês para esse momento. Cara, se eu morrer agora, como é que eu vou morrer? Vou morrer chateada, vou morrer estressada, vou morrer com raiva, vou morrer triste porque não comprei determinada coisa. Imagina você morrer e ficar arrasado, ficar aí sofrendo porque não comeu aquela barrinha de chocolate que você queria comer e não pôde comer porque ia engordar. Sabe? São coisas, assim, é um exemplozinho, é um exemplo meio, exemplo de chocolate. Mas é isso, é você começar a ver isso de uma forma desdramatizada. Essa é a palavra, não sei nem se existe essa palavra, mas desdramatiza tudo isso. Põe leveza na tua vida. Tá, mas a morte é um tabu. Você fala em morrer, pelo amor, não, vamos falar em morte não. Porque... E quando tu coloca a morte, eu vou até repetir aqui, que você colocou morrer e renascer inúmeras vezes, em apenas uma vida, está relacionado com tudo isso. Essa morte que nós colocamos, que você colocou aqui, é uma morte de personagens que criamos. Eu sou a Dilma, que era uma cuidadora, e se for cuidar de alguém, continua sendo. Eu sou a Dilma, terapeuta, que quando estou conversando com alguém, fazendo um atendimento, sou a terapeuta, então eu tenho que me comportar de uma determinada forma, tenho que me vestir de determinada forma, né? A sociedade exige isso. Então, sinceramente, eu acho que isso tudo é uma grande besteira. Se a gente for parar para pensar, olha para coisas mais interessantes. Pega um livro, tá? O livro aqui, o livro do nosso amigo que eu comprei. Hoje eu estava me deliciando aqui com a leitura, porque eu adoro histórias. Né? Eu gosto dessa narrativa, e eu já estou querendo o segundo para continuar a história, viu? Você, por favor. Você já começa aí a preparar o segundo. Engraçado, eu já estou no capítulo 4 já. Pois eu comecei a escrever, sabia? Eu comecei a escrever um livro sobre minha história. Mas ainda está pequenininho. Ainda está pela metade, né? Menos da metade, mas tudo bem, vai lá. Se tudo der certo, ainda tu vai ficar escrevendo mais uns 60 anos. Pois é, cara. Não sei, sabe se eu vou querer esse tempo todo, não, mas tudo bem, vai lá. Engraçado que o budismo, ele trata esse assunto da morte
Inclusive, assim, dentro da filosofia budista, quando a pessoa se torna ou toma refúgio, a morte ela é um dos 4 pensamentos que transforma a mente. A pessoa passa por um treinamento, inclusive eu passei por um retiro, um final de semana no templo, foram 3 dias meditando só sobre 4 temas, e sendo que Ai, um que deles era a delícia. morte. E dentro do budismo, a morte, ela não é vista como Mas um era no fim. Brasil? Sim, sim, foi aqui no Rio Grande do Sul, esse retiro. E dentro do budismo, a morte ela não é vista como um fim, pelo contrário, ela é vista como uma transformação, uma transmutação para um outro estado de manifestação. É como uma semente que morre para nascer uma flor. Então, o budismo, ele trata, principalmente o budismo tibetano, ele trata esses ciclos de transformação como bardos. Bardos são momentos de transformação. E a morte, ela é vista e ela é meditada muitas vezes. A pessoa medita, às vezes, horas e horas sobre a morte, e eu confesso que essa prática interna que eu fiz, inclusive eu descrevo em alguns trechos do livro ali, porque no livro existe um diálogo entre um praticante jovem e um garoto, um adolescente que não conhece nada sobre o budismo, então eles vão fazendo essas trocas de experiência e é abordado justamente essa questão da morte. Mas a abordagem que trata a morte, e eu deixei ela de uma forma que é um pouco lúdica também, que é assim, ó, todo dia nós morremos. A gente Todo já dia. nasce, quando no nascimento já começa automaticamente o processo, né? Se a gente for pensar direitinho. Se a gente perceber, se nós percebermos assim, e colocar um olhar não contaminado pelos nossos hábitos, a gente morre todos os dias. A gente, na realidade, nós nascemos uma pessoa e já somos outro. Nem os nossos ossos não são os mesmos. E a nossa mente também acontece isso. O que eu gostava há 20 anos atrás, não gosto mais. Os meus hábitos não são os mesmos. E Ainda bem, cada né? dia. Ainda bem. E quando eu medito sobre a morte, ela me dá liberdade para renascer. Se eu percebo a morte, eu percebo a vida. Se eu percebo que eu estou morrendo, eu percebo que eu posso viver e renascer dia após dia. Então é incrível que, ao mesmo tempo que a gente medita sobre a morte, a gente vai se libertando e a gente vai deixando para trás coisas que a gente acredita que são cicatrizes ou tatuagens no nosso espírito, na nossa alma, na nossa experiência, e não, porque nós não existimos mais, aquelas experiências não existem mais, é como um rio. Em filosofia, Heráclito dizia, né, que um homem ele nunca entra 2 vezes no No mesmo rio, mesmo rio. Uhum. Tem. porque a segunda vez o rio não é o mesmo, o homem não é o mesmo. E existe também uma fala, uma história de Buda que eu vou resumir. A gente tem tempo, né? Temos 20 minutos. Mas é uma história bem breve. Uma vez um homem chegou na presença de Buda, ele era um ser iluminado, e esse homem estava muito irritado com Buda, porque 2 filhos dele, ele era um comerciante, tinham se tornado monge. E ele estava muito chateado, porque, poxa, os 2 filhos ele queriam que fossem pessoas bem-sucedidas, ricas, que tocassem o negócio da família, e se tornaram monges, mendicantes. Ele estava muito chateado, daí quando ele chegou na frente de Buda para falar um monte de palavrão, insultar, ele não conseguiu, porque Buda tinha uma aura, uma paz tão grande, e ele tentou falar, mas não conseguiu, mas ele ainda assim estava com raiva, então a única coisa que ele conseguiu fazer foi cuspir no rosto de Buda. Ele cuspiu e não falou mais nada, porque ele não conseguiu falar nenhum palavrão, nada. Nem. Aí os monges que estavam ao redor de Buda ficaram muito revoltados, e Buda simplesmente enxugou o rosto e nada fez. O homem foi embora. No outro dia, dizem que o homem passou aquela noite muito mal. Um peso na sua consciência, ele se arrependeu do que fez na realidade. E no outro dia ele foi na presença de Buda novamente,
se ajoelhou e pediu perdão. Aí diz as escrituras budistas que foi a única vez que Buda não perdoou. Por que que Buda não perdoou? Buda olhou para ele e disse, eu não vou te perdoar. Aí o homem perguntou, mas por quê? Todo mundo ficou espantado, porque Buda era um rio de amor, era um rio de paz, um rio de harmonia. Todo mundo ficou espantado. O mestre desvirtuou, né? Uhum. Aí ele olhou para aquele homem e disse, não, eu não vou te perdoar porque você não é a mesma pessoa que esteve aqui ontem. Ontem eu via um homem cheio de raiva e ódio. Aquele homem não existe mais. Hoje eu vejo um homem lúcido, em paz, equilibrado. Você é uma nova pessoa. Eu não tenho o que te perdoar. Ou seja, isso é libertador para nós, para as nossas experiências. Tanto internamente quanto externamente. A gente observar o outro, aquele que nos feriu, aquele que nos maltratou ontem, e observar para ele hoje, com o olhar da morte, com o olhar da transformação, eu vou perceber que ele não é mais a mesma pessoa que me insultou ontem, e eu também não sou mais a pessoa ferida que estava ontem. Hoje eu estou curado. E a outra pessoa é outra pessoa. Sabe que tu tá colocando isso aí, me veio... tem Gaspareto, eu adorava Gaspareto, Gaspareto era bem desbocado, não media palavras, e Gaspareto dizia o seguinte, se você se magoa, é porque você é magoável, é simples assim. Então, nós temos essa tendência de dar o poder para o outro, né? Pegando o gancho com essa história, ele foi agredido, né? Isso para nós que vivemos, isso é uma agressão, você cuspir, né? No rosto do outro. Sabe quantas vezes... Gente, eu não estou me comparando com o Buda, tá? Por favor, entendam o que eu vou colocar aqui. Quantas vezes eu, cuidando de meus pacientes, fazendo tudo com maior carinho, trazendo todo um bem-estar na melhor forma que eu podia, né, no momento, proporcionando bem-estar, proporcionando um alívio para a dor e tudo. Muitas vezes eu fui agredida, com tapas, com puxão de cabelo, né? Em alguns momentos, alguns deles não estavam no nível mais de lucidez, assim, já estava bem deteriorada a coisa, mas assim, aquilo no início me machucava. Por quê? Porque eu achava que era comigo a coisa. E não era, aquilo era raiva deles. Eles estavam com raiva de si próprio, por não terem vivido a vida que queriam, por não terem dito que amavam as pessoas quando podiam dizer, de chorar quando queria chorar, de curtir quando queria curtir, sabe? É isso. Eu conheci uma senhora, uma vovozinha de 91 anos, meu xodózinho, que eu disse, qual o maior arrependimento da senhora? Ela não ter beijado muito na boca. Sabe? Então, assim, é isso, gente. É uma coisa tão simples, mas que ela traz para a vida. Ela está com 90 anos e a saudade dela é essa, o arrependimento é esse, por não ter beijado mais. Porque o beijo para ela representava carinho, representava acolhimento, né? Tudo isso. Então, não é que você... Eu não estou dizendo aqui que a pessoa vai lhe agredir, você vai dar um abraço e dizer, oh, muito obrigado por ser essa pessoa. Não, absolutamente, não vamos ser hipócritas. Mas assim, a questão é você entender que não é com você a coisa. O desequilíbrio é da pessoa, não é seu. Isso é fácil de você entender? Não, não é. Tem horas que dá vontade de você ir no pescoço da pessoa e dizer assim, pare com isso, que não tem nada a ver com suas frustrações. Mas você tem o tal do conta até 10, né? Dá uma respirada. Sabe? Respira. Respira. Inspira, respira e não pira. Vai dar uma volta, sai de perto. Vê que tá mexendo demais contigo. Vai pegar a tua plantinha, teu chazinho lá no quintal, vai fazer um chazinho para você. Sai da zona de perigo. Pronto. Afasta. É simples assim, se afaste. E permita que aquela pessoa seja, né? Dentro da filosofia budista, a gente fala que assim, ó, quando a pessoa age de forma hostil ou agressiva com você, isso é o karma dela. Como você reage é o seu karma. Perfeito. Ou seja, a nossa reação não depende da atitude, não deveria depender
da atitude dos outros ou da forma como o mundo nos trata. A nossa reação, ela depende do nosso equilíbrio interno. Existe um conto budista que eu às vezes conto, que a gente tem aqui na nossa cidade um grupo de meditação, e às vezes a gente senta para conversar e contar contos. E tem um conto que às vezes a gente divide entre si, assim, que ele fala de dois monges que estavam na beira de um rio, e de repente um deles viu um escorpião se afogando. E esse monge pegou e salvou o escorpião e botou em cima de uma pedra. O escorpião foi lá e picou ele. O outro monge observou, disse, poxa, o escorpião meio ingrato. O escorpião pegou e caiu na água de novo. Aí o mesmo monge foi lá, pegou o escorpião de novo e salvou, botou em cima da pedra. O escorpião picou ele novamente. Aí na segunda vez o outro monge não aguentou mais. Disse, mas como você é idiota? Como que você leva 2 ferroadas do mesmo escorpião? Devia ter deixado ele se afogar. Aí o outro monge, não. A natureza do escorpião é picar. A minha natureza é salvar. Então, assim, é simples assim. A sua natureza, a gente cultiva uma natureza que ela tem que ser utilizada justamente nessas horas. A gente não medita, não fica em silêncio, a gente não cultiva a paz para ficar dentro de uma sala em silêncio sozinho. Vai pro meio da galera. Não, a prática, a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, ela é fundamentada no nosso caminhar no mundo. Tem um mestre tibetano que é Shagdutu Rinpoche, que é um dos mestres. Conheço, adoro. Uhum. Sim, ele pertence na verdade, ele é o mestre da minha linhagem de ensino, né, que eu tomei refúgio. Ele fala assim, ó, que o mundo, ele é como um tapete cheio de espinhos, repleto de espinhos. Você tem 2 opções. A primeira é tentar tirar todos os espinhos do mundo. A segunda é calçar sapatos de couro. Ou seja, nós não vamos nunca conseguir mudar as pessoas e o mundo. Agora, a gente pode proteger a nossa mente, a gente pode agir de forma lúcida, de forma tranquila, de forma equilibrada, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso já é o suficiente. Se o nosso interior, se a nossa mente está preparada, treinada para todas essas circunstâncias, o mundo se transforma. Eu tendo sapatos de couro, o mundo some os espinhos do mundo. Simples assim. A partir dos meus pés, o mundo se transforma. Tu tá colocando isso aí, né? E eu tava lembrando aqui de como você, a mesma situação da tua vida, isso eu vivenciei isso agora, esses dias, tá? Eu tava vivenciando isso em mim. Que é assim, a mesma situação. Eu tô na mesma situação de antes. Só que antes, quando eu olhava para essa situação, vinha meio que um vitimismo na história, né? Ó céus, ó mundo, ó vida, como eu sofro, né? A velha personagem entrando, chegando. E aí eu comecei a dizer o seguinte para essa personagem: ó, minha linda, foi muito bom ter convivido com você naquele período, né? Você foi muito útil para me mostrar determinadas coisas. Mas eu não quero isso mais para mim, porque isso não condiz mais com a forma como eu quero viver. E aí, o que foi que eu fiz? Eu modifiquei a forma de ver a situação. Cara, é impressionante. Gente, quando a gente fala dessa questão da lei da atração e tudo, é isso. É você mudar essa forma como você observa o mundo, né? Você pode olhar para a mesma situação de várias formas. Uma coisa que está, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos ver aqui. Tu colocou aí, né? Não, eu só vou poder ir para a praia se eu for para tal praia. Tá bom. Então, enquanto eu estou vendo isso dessa forma, eu estou sofrendo, por quê? Porque eu não estou conseguindo alcançar aquela meta que é ir para a praia tal. Mas eu posso pegar esse mesmo momento
e ir para algum lugar que me proporcione um bem-estar também. Que seja uma praia aqui próximo da minha casa. Chegando nessa praia, eu vou olhar para a água, ou vou caminhar na areia. Cara, na hora que você faz isso, você vai esquecer daquela outra praia. Você vai estar tão bem nessa praia aqui que aquela outra já não significa tanto. E é isso, é a forma como tu olha. A mesma situação. Você pode olhar partir de um ponto, né? De um maior equilíbrio. Então, assim, observe isso e o passado, pegue ele só como referência para determinadas coisas. Não traga mais ele, porque não se encaixa mais. Você, como tu colocou aqui tão bem, não somos mais os mesmos de 2 minutos atrás. Mudei, morreu algumas células, já foram... É isso, né? E isso é o gostoso. A vida é boa demais por causa disso. A pessoa fosse tudo certinho, tudo maravilhoso, tudo assim, coisa chata. Não, é bom é movimento, desafios. A nossa perspectiva de vida, ela é fundamental para a nossa experiência final. Existe uma história que também o Shagdutuko Rinpoche conta, que era uma vez um rei tinha 2 filhos, e um era muito mal-humorado e o outro era sempre feliz. E as pessoas diziam para eles, o que é feliz porque tem tudo. E o que é mal-humorado, porque talvez ele não é insatisfeito. Então, eles tinham eles fizeram uma experiência. Por quê? Porque o que o rei queria mostrar é que a perspectiva de cada um é que muda a própria realidade. Ele pegou aquele que era super satisfeito com as coisas e eles levaram para um galpão uma estrebaria de cavalo. E disseram, esse aqui vai ser o seu quarto a partir de hoje. E o lugar era fedorento, era horrível. E trancaram ele lá, o otimista. Aí levaram o pessimista para um lugar lindo, maravilhoso, e encheram de brinquedos. Mas assim, tinha brinquedos de toda a qualidade. Disseram, esse aqui é o teu quarto a partir de hoje. Tem todos os brinquedos que existem no reino estão aqui. Deixaram eles uma tarde lá e o rei, agora vamos lá ver então. Aí eles foram lá no quarto do que era insatisfeito, ele estava chorando. Ele estava chorando porque ele tinha machucado o dedo, a pontinha do dedo, e aquilo ali não poderia ter acontecido com ele, porque alguém errou a fabricação do brinquedo, foi mal produzido, era um brinquedo feito por amadores, ele queria alguma coisa mais sofisticada. Enfim, ele estava chorando, estava insatisfeito, não estava bom. Aí o rei levou a comitiva dele lá para o outro que era o otimista, que tinha uma perspectiva boa das coisas. Aí todo mundo disse, se esse estava chorando, imagina o outro. Aí chegou lá, estava o outro pulando. Ihu! Ninguém estava entendendo. Por que tu estás tão feliz, menino? Estou feliz, você imaginou esse lugar aqui? A hora que os pôneis chegar aqui, a festa que vai ser. Que ele olhou uma estrebaria, está cheio de cocô de cavalo. Isso aqui é cheio de pôneis mágicos. Ou seja, a perspectiva de vida da pessoa muda muito a realidade. Então, assim, eu conheço pessoas, eu já vi relatos de pessoas que vivem em favelas violentíssimas e que são pessoas muito felizes. E já vi relatos de pessoas milionárias, bem-sucedidas, pessoas famosas que se suicidaram. Por quê? Porque a mente deles está trabalhando numa perspectiva de sofrimento, de insatisfação, uma perspectiva por mais que eles são pessoas ricas, eles são pessoas que têm uma mentalidade de que sempre tem pouco. E ao contrário, percebo pessoas que são pessoas humildes, que têm pouco realmente, mas têm o suficiente, e que são pessoas altamente realizadas, são pessoas que são felizes. E isso também nas tradições religiosas a gente percebe, dentro das tradições, por exemplo, pessoas que são analfabetas, que nunca estudaram e que são pessoas altamente sábias. Dentro da filosofia, eu posso estar me enganando, mas Epiteto, ele era um escravo e era analfabeto, e era um grande filósofo. Uhum. Mas o que? A sabedoria é aquilo que a gente conversou lá no início.
sabedoria não é você decorar os livros, não é você saber todas as informações que existem. Sabedoria é você apreciar a vida. É você saber observar cada segundo e dar valor para isso de forma equilibrada, com uma perspectiva positiva. Isso é sabedoria. Simples, simples assim. E a gente não está colocando aqui que você ter as coisas, você buscar um conforto material, ou você... Não, a gente não está colocando que isso aqui é errado, ou certo ou errado. Não, não é isso. A questão é qual o valor que você dá a tudo isso. Se você coloca a tua felicidade, né, em algo fora, em algo, você vai sofrer, como tu colocou aqui no início. Vai sofrer. Por quê? Porque sempre vai ter aquela coisa do querer mais. Isso é intrínseco ao ser humano. Eu sempre vou querer mais, eu sempre vou buscar mais. Então, quando você joga esse olhar para dentro, né, esse olhar de gratidão pela vida. Gente, quantas pessoas, essa época de pandemia foi um espetáculo de aula que a vida deu para a gente. Quantas pessoas desesperadas para respirar, uma coisa tão simples que a gente faz o tempo todo e ninguém valoriza, sabe? Cara, tô podendo respirar pelo meu próprio nariz, tô caminhando, não dependo de ninguém. E tem pessoas que dependem de alguém para poder se mover, mas mesmo assim também são felizes, porque a vida dela não está presa àquela cadeira, né? Ela sabe que o sonhar, que vai muito mais além das próprias pernas, né, para caminhar. Então, assim, é você entender que a gente não está minimizando o sofrimento de ninguém. A gente sabe que existem sofrimentos, que são coisas que machucam, que ferem. A questão é até que ponto você vai colocar a tua atenção nessa dor, né? Ela é realmente necessária? Não é. Por quê? Porque quando você sofre muito, você entra em desequilíbrio. Você entra em desequilíbrio, sua cabecinha não vai funcionar. Você vai ficar naquele modo, né, aquela coisa cíclica. Então, a questão é você conseguir esse equilíbrio. E uma das técnicas que eu coloco para a minha vida, assim, que eu super recomendo, é a meditação. Essa meditação não quer dizer você sentar em posição de lótus, não, porque tem gente que nem consegue. Mas é você ter esse momento, né? Eu não posso meditar porque eu não posso ficar naquela posição. Não, cara, senta numa cadeira, põe o pé em contato com o chão, sente a terra. No momento que você está colhendo o seu chá, no momento que você está tomando um banho, isso também né? Você silenciar, você respira, respira, respira. Esse é um dos maiores aprendizados, assim, que eu trago para mim, né? Se eu te disser que acabou o nosso tempo, tu vai acreditar nisso? Eu estou arrasada. Passou rápido, né? Não, coisa boa, ó, é assim, quando tá chato fica demorando, né? A coisa não passa, não. Meu querido, eu gostaria de te agradecer imensamente por você tá aqui com a gente, por ter trazido todo esse teu conhecimento, toda essa tua sabedoria. Agradecer imensamente por isso. E vamos deixar aqui gravado, que a casa aqui é sua, pode voltar quando quiser. É só avisar que a gente marca. Eu que te agradeço, é uma gratidão, é um prazer enorme estar aqui falando sobre esses assuntos que, para mim, eu fico bastante feliz, né? Compartilhando essas experiências, ouvindo esses depoimentos, a vivência de vida. Em filosofia, a gente sempre aprende assim que o território do outro é um território sagrado. Então, quando você compartilha comigo, você está compartilhando uma parte da experiência divina. Assim como eu compartilho o meu conhecimento, eu compartilho a minha vivência e você compartilha também, a gente está conhecendo o universo divino, o universo perfeito. É incrível, a gente numa distância tão grande. E a gente se encontra, né? Se encontrar nesse universo hoje no Instagram, 150 milhões de usuários. Pois gente, eu encontrei ele. Yes! E a gente está aqui conversando sobre assuntos que a gente gosta. É um motivo para a gente ser feliz, para a gente estar vivendo bem, aproveitando esse momento e compartilhando com outras tantas pessoas que passaram aqui.
E o Muita pessoal está gratidão. colocando aqui as mensagens, viu? Estão dizendo aqui que adoraram a live, estão agradecendo, gratidão, que foi muito boa. Perfeito, gente, que bom. Essa é a intenção mesmo. É para vocês e para a gente também, né? Sim. Dilma, então, vamos lá. Mas a semana tá pela metade. Temos mais a metade ainda da semana para ser feliz, para respirar. Com certeza. Gente, boa noite. E eu gostaria de falar para vocês que amanhã vamos ter outra live aqui com mais um convidado. Vamos falar sobre várias coisas, meditação, autoconhecimento. Estão todos convidados. Eu vou colocar aqui. Sigam lá o Lucas. Comprem o livro, super recomendo. Meu querido, muito obrigada. Tenha uma ótima noite e vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.